Vamos lá então, começando aqui o diagnóstico do Epson S41, tá? Então, o equipamento aí sujo, né? Dá pra ver que o equipamento que foi bastante usado, né? Guerreiro aí. E vamos lá, vou na tomada aqui usar uma mão só. Então, aqui ó, cabo de energia. Pera aí, baixar um pouco a câmera aqui. Foi. Acabou a C, ainda tá desligado. Liguei aqui a régua, né? E o aparelho não apresenta nada, né? Não apresenta stand-by, não apresenta absolutamente nada, né? Como eu não sei qual é o defeito reclamado, né? Vou te mandando os vídeos aí conforme eu for verificando a máquina, tá bom? Mas é isso, ó. Por enquanto tá ligado aqui, ó, que é, né, o cabinho padrão que eu uso para testar e não está dando absolutamente nada, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui a primeira verificação antes de começar, né, a desmontar o projetor. Então, tenho aqui a lâmpada, né? Visivelmente uma lâmpada original, é a que veio, provavelmente foi a que veio junto com o equipamento, tá? Uma lâmpada boa. E dá pra ver que ela tá meia vida para fim de vida, mas muito provavelmente ela acende, tá? Muito provavelmente ela acende. Até porque não tem ligação, ok? Então assim, o projetor não dá stand-by, é um problema relacionado ou à placa lógica, ou à fonte principal, ou à fonte ballast, é uma dessas três opções, tá? Porque mesmo sem a lâmpada conectada, o projetor ele dá stand-by e liga, né? Liga os coolers, ele funciona perfeitamente, só não vai acender a lâmpada caso ela não esteja no local ou ela esteja queimada, estourada, tá? Que não é o caso aqui, tá? Dá pra ver que os eletrodos dela tá bem gasto, obviamente, né? Pela sujeira aqui no canto aqui, dá pra ver que o aparelho tem um bom tempo que tá rodando aí, nada fora do normal. Eu não sei se esse projetor já foi aberto, né? Como foi a moça que trouxe a funcionária, ela falou que também não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Então eu vou investigando aqui, meio que dando uma de Sherlock Holmes, né? Indo aos poucos aqui, tá bom? Mas é isso, a lâmpada pode dizer que está um pouco velha, mas pela minha experiência aqui eu tenho uma certeza de 95% de que ela acende, que ela vai funcionar. E é isso. Vou começar agora o desmonte. Como eu falei, eu não sei se esse aparelho já foi desmontado, então eu vou descobrir agora se vai que é um mau contato, vai ser um flat, alguma coisa, né? Vamos descobrir agora. Desmontar e pegar o multímetro e fazer as medições. Então é isso, projetor aberto, aqui né, parcialmente aberto, a tampa, tirei os parafusos. E dá pra ver que tá tudo bem conectado, tranquilo. Aqui tudo indica, nunca foi aberto, tá? Aqui tudo indica, eu sou o primeiro a estar abrindo o projetor por causa da posição dos fios, né? Tá tudo bem passadinho. Não estou vendo indicativo de que tenha sido mexido, né? E também por ser um projetor de modelo novo, né? Acredito que essa deve ser a primeira manutenção, ó. Você vê que tá bem sujo, cheio de teia de aranha. Provavelmente antes de mandarem para cá passar um pano, né? Essa sujeira que a gente tá tendo aqui, ó, no fundo, bem provavelmente pela minha experiência, tava cobrindo esse projetor. Provavelmente ele tava coberto de sujeira. Aqui, ó, como é que tá o lado de dentro aqui, ó, a situação aqui, né? Tem todo um ecossistema aqui de pequenos insetos aqui dentro, né? Teia de aranha, tudo virou a casa aqui da Dona Aranha, tá bom? Então esse aparelho aqui eu preciso descobrir por que ele não está ligando, né? Fazer essa verificação e depois de fazer o reparo, desmontar tudo e fazer uma bela de uma limpeza minuciosa com carinho para tentar tirar o máximo dessa sujeira, o máximo desse encardido, realmente lavar com água e sabão aí, tá bom? E é isso, continuando. É isso aí, vamos lá, fazendo um diagnóstico simples aqui. O que eu tenho que descobrir? Se o que está impedindo o aparelho de ligar é a placa lógica, se é a fonte principal ou a fonte ballast, ou os três, né? Então
fazendo essa análise por cima, o que você percebe aqui? Que mesmo se eu arrumar a fonte, eu também vou ficar responsável pela placa lógica e também vou ficar responsável pela ballast. Por quê? Porque as três causam exatamente o mesmo sintoma. Então, hoje, vamos supor que eu descubra aqui que o defeito é na fonte. E amanhã der um curto na ballast, que é uma outra fonte, o sintoma vai ser o mesmo. Você vai pôr o projetor na tomada e simplesmente não vai acender o standby, tá bom? Então, realmente, basicamente, quando você conserta um, você também fica responsável pelo outro, porque você não consegue diferir, né? A não ser que você pegue um instrumento, um multímetro e faça os testes, né? Então, o primeiro teste que eu faço aqui, né? No caso aí, não é nem a questão de garantia ou responsabilidade. Eu preciso descobrir onde está o problema, preciso, né, isolar o problema, né? Não é no chute, né? Então eu preciso descobrir se o problema é placa, fonte ou ballast, tá? Vamos lá, o teste é muito simples. Primeiramente eu vou de continuidade, né? E aí descobrir aqui onde é o terra, para não conseguir fazer o teste, né? O terra com positivo, apesar que aqui nesse projetor já tem um cabo verde aqui caguetando onde é o terra, né? Então não tem necessidade de fazer isso daqui que eu tô fazendo. Mas beleza. Vamos lá. Trabalhando aqui em corrente contínua, né? 20 volts, porque o máximo que essa placa aqui trabalha é com 12 volts, né? Então 20 ali tá seguro, tá tranquilo. Vamos lá. Agora com todo o cuidado do mundo para não fechar um curto e acabar de lascar com tudo, né? Coloca a energia aqui, cabo, liga o botãozinho da esperança aqui, né? Da régua, beleza. Então a fonte está conectada aqui na placa lógica. Fiz o primeiro teste aqui. Com calma para não fechar curto. O que apareceu ali? Absolutamente nada, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa aqui, tá morta, né? Tá morta essa fonte, não tá dando nada. Mas pode não ser que seja isso. Por quê? Se a placa lógica tiver em curto, ela também derruba a fonte, né? A fonte principal, como a ballast, se ela estiver em curto, ela também derruba a fonte principal. Por isso que dá o mesmo sintoma, entendeu? Pode ser um defeito na própria fonte principal, como pode ser um defeito na ballast, como pode ser um defeito na placa lógica. Por quê? Se a placa lógica estiver em curto, derruba a fonte. Se a ballast estiver em curto, derruba a fonte também, né? Então, por isso que na verdade está entrelaçado aí o problema, né? Por isso a necessidade, pelo menos para mim aqui, eu preciso descobrir onde está o problema para ir desmontar o projetor 100%, né? Que não dá simplesmente para mim desmontar o projetor e sair testando tudo na loucura, não. Antes de desmontar eu preciso isolar o problema. Vamos lá então. Como é que eu isolo o problema aqui? Vamos então desconectar aqui o conector de energia que vai para a placa lógica, né? Vamos lá. Pera aí, ó. Conector tirado aqui, ó. Tirei, né? Ou seja, então a placa lógica não está mais energizada, ok? Vamos lá então. Posicionar aqui o cabinho para poder testar. Ou seja, se a placa lógica estiver em curto, né? Agora a fonte principal vai dar os 12 volts, né? Ou 11,59 ou 70, 12 volts, né? Necessário para o seu, pelo menos para acender o standby. Então vamos lá. Liguei novamente a régua da esperança aqui. Posicionei com cuidado para não fechar curto. E vamos lá. Aterramento e positivo. Temos lá, ó, 11,87, né? 88, 12 volts. Tá? Então, o que a gente tira aqui de lição? Que ballast não está em curto, tá? Porque a ballast está conectada. Se a ballast estivesse em curto, ainda assim a fonte não daria nada, tá? Então, logo de cara que eu tive sorte, já acertei de prima, né? Que o curto é na placa lógica, nessa parte aqui onde fica BGA, memória, né? Que vai o HDMI, né? A famosa placa-mãe. Fechou? Então é isso, já isolei o problema. Agora é passar o orçamento de reparo de placa lógica. E aí, vocês aprovando, eu faço. Se não aprovar, eu simplesmente fecho e mando o projetor
de volta, tá? Mas esse teste aqui é um teste simples, direto, né? Simples de entender. O seu problema é na placa lógica, tá? Continuando, aproveitando aí e pagando meus 20 centavos nesse assunto, placa lógica é um problema, tá? Agora, se o prisma tá bom, ou seja, a imagem tá boa, se não tem mancha na imagem, listra, coisa do tipo, a lâmpada, né, que eu tenho uma certeza de 95% que essa lâmpada acende, se a lâmpada tá boa, eu só vou descobrir depois de eu consertar a placa lógica, né? E claro, se acontecer de fora a placa lógica ainda tiver o prisma ruim ou a lâmpada, aí já é outra conversa, já é outro orçamento, tá bom? Mas de qualquer maneira, eu só vou fazer a cobrança se for para resolver o problema. Não adianta pagar para consertar a placa lógica e o aparelho está com a imagem ruim, né? Mas deixa comigo que a gente negocia, tá? A gente conversa sobre isso, deixa tudo certo, tá? Mas o seu problema inicial do aparelho não ligar é placa lógica, tá? É aqui no primário da placa lógica e assim por diante. E aí depois nós vai ver se o HDMI da placa lógica está funcionando. São muitos poréns, infelizmente, projetor é sempre complicado. Mas vai dar solução sim, com certeza. Vamos conversar primeiro sobre esse orçamento aqui da placa lógica. Deus abençoe, confio muito, né? Muita fé em Deus, de que nós vamos consertar a placa lógica, limpar o aparelho e ele vai voltar a ficar 10/10, não vai ter custo nenhum a mais, tá? Mas isso eu só vou descobrir depois de consertar a placa lógica. Se eu consertar a placa lógica e tiver mais algum defeito, onde possa ser que financeiramente inviabilize o serviço, o máximo que eu vou fazer é desfazer o serviço que eu fiz de conserto, vai voltar com o defeito original, né? Vou guardar os componentes defeituosos numa caixinha, volto eles para a placa vai voltar com o mesmo defeito e eu vou devolver o projetor para vocês aí sem custo nenhum, tá? Não tenham dúvidas de que aqui, se vocês for pôr dinheiro nessa máquina aqui, vai ser um dinheiro para deixar a máquina nova novamente, tá? Para vocês ficarem 100% satisfeitos. Mas a gente vai conversando aí no WhatsApp aí, tá bom? Obrigado aí, fiquem com Deus. Opa, bom dia, tudo bem? Vamos que vamos, continuando aqui, né? A saga do projetor do S41 da Epson. Então, hoje é segunda-feira, né? A última vez que eu mexi nessa máquina foi sábado, não consegui vir domingo. E nesse meio tempo, eu fiz exatamente o que eu falei que eu ia fazer. Levantei a máquina, né? Consertei a placa lógica. Por quê? Eu precisava ver como estava o bloco óptico, como estava a imagem, né? Eu tinha fé de que estava perfeito, mas não tá não. Tá totalmente danificado. Você pode ver que foca, né? O aparelho funciona, só que tá totalmente manchado, né? Onde ali... Tudo bem que esse projetor do sistema 3LCD não tem lá um branco perfeito, tá? O 3LCD peca no branco, mas tá bem manchadinho. Ainda no vídeo, ó, a mancha aqui, ó, mancha gigantesca, totalmente azulado aqui, ó, tá? Uma mancha gigantesca ali. E uma coisa que o vídeo não pega é que não foca. É que engraçado que o celular consegue valorizar, né, a projeção, mas tá inutilizável. Muito provavelmente, muito antes de dar o defeito da placa lógica de não ligar, o projetor já estava com prisma ruim, que é o caso aí, todo manchado, ó, dá para ver que tem lente deslocada, problema na coloração, ó, mancha aqui, ó, mancha aqui, aqui, tá? Como eu falei, o branco dessa máquina não é essa Brastemp, mas o projetor está horrível, tá bom? Aí fica a seu critério, tá? Eu vou até pôr uma imagem colorida, pera aí. Deixa eu pôr aqui. Ó, põe a imagem colorida aí pra esconder. Você vê ele aqui visível, né? Naquele canto ali. E nesse. Aí fica a seu critério. Você fala assim, não, César, já tava assim mesmo. Eu não sei qual é a função do projetor. Não sei se é para passar na loja, se usa em casa. Eu não sei qual a função. Você me fala, não, César, já tava assim mesmo, já tá acostumado mesmo. Não mexe nesse bloco não, porque é um custo a mais para consertar, né? Tranquilo. Já consertei a placa lógica, tá? Qualquer coisa só cobro
o conserto da placa lógica, fecha a máquina, entrega para você e dou a garantia da placa lógica sem problemas, tá? Você viu, bem manchado nos cantos ali, embaixo também, tá bem feio. E se quiser fazer tudo, vou te passar o orçamento de tudo, né? Tem a questão também de limpar o aparelho, tem a limpeza também, que também é opcional. Tá imundo o aparelho? Tá imundo, mas também é opcional, tá bom? Mas é isso. O HDMI tá funcionando, né? Já testei, que é um defeito comum também nessa placa, maravilha. Botei para rodar. E aí agora eu vou te mandar um orçamento por escrito, pelo WhatsApp mesmo, vou tentar te ligar, tentar achar aí um meio termo e a gente conversa, ver o que você quer fazer aí. Mas eu vou te mandar esse último vídeo para você ver exatamente como é que está aí o bloco óptico da sua máquina, tá bom? É isso aí, vamos lá, finalizando aqui, fazendo um dos testes finais, né? Testando ele semi-aberto. Aqui você começa a ver, né, como o branco deveria ser, ó, fazendo o teste na mesma tela, dando foco de 100%, né? Claro que no sistema 3 LCD o branco não é aquele branco maravilhoso, mas é branco, né? Você viu como tá bonito agora? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, deixa eu virar aqui o painel. Menu. Beleza? Deixa eu focar o celular. Foi. Então você vê que tá bonita agora, tá respondendo, dá pra ver tudo que tá escrito ali embaixo, ó. A mancha sumiu, tá uniforme, tá bacana. Vamos pro o desenho que eu testei a última vez aqui, ó, Mundo Bita. Bora. Foi. Então é isso, é o resultado final. Agora sim, tá realmente com a imagem perfeita, né? O verde tá verde, o azul tá azul, o branco tá branco, o preto tá preto. Beleza, tá? E essa, deixa eu filmar mais um pouquinho aqui, ó que maravilha. E esse foi o resultado final, ó, branquinho, cheirinho de sabão, lubrificado. Lavamos tudo aqui, ó, tá lindão. Deixa pela parte da frente aqui, peraí. Dá uma volta aqui. Então esse é o resultado final aí, ó. Lindaço. Eu devia ter filmado mais, né? Como ele tava sujo, mas pelo vídeo que eu fiz por cima lá quando eu tava arrumando a placa, medindo a placa lógica, né? Achando o defeito. Já deu pra sentir o drama já. Tá novo novamente. Tá só fechar agora, testar fechado. Tudo funcionando. Bonitão aí. Pronto aí para mais muitos anos de uso aí. Tá bom? Luz acesa, trabalhando com potência total. Maravilha. Agora eu vou fechar e fazer o último vídeo dele fechado. Então finalizei aqui, tá, Camila? Esse é o resultado final aí do projetor com ele fechado, máquina testada. No final aqui você me perguntou sobre a lâmpada do equipamento, que eu falei para você que não tinha olhado, né, ainda. Eu não tinha olhado no menu, né, do aparelho quanto tempo tinha de uso, mas peguei a lâmpada fisicamente na minha mão, né, e só de olhar os eletrodos eu sei que a lâmpada tá velha, né. Aí vamos agora aqui nós dois ver como tá o tempo da lâmpada. Então nós temos aqui incríveis 9.370 horas no modo econômico, tá? Então é isso. Como eu te falei, a lâmpada tá meia vida, fim de vida na verdade, né? Você me falou quanto tempo teria de vida ainda a lâmpada, né? Na realidade, Camila, essas lâmpadas de projetor, informação pega direto ali na autorizada, diretamente com o fabricante. Essas lâmpadas são fabricadas para funcionar entre 2 a 4.000 horas. Pode ser que elas apresentem esse defeito antes de 2 a 4.000 horas? Sim. Ou seja, o que significa de 2 a 4.000 horas? Que a partir de 2.000 horas, a lâmpada começa a perder desempenho, né? Já para que o dono comece a verificar a possibilidade de trocar ela. Essa aqui, apesar de ser no modo econômico, consome um pouco menos, tá? Consome. Eu sei que o pessoal fala, põe no modo econômico que dura mais. Tá na mesma, tá? Na prática, tanto no modo normal como no modo econômico. Vamos dizer que no modo econômico a lâmpada vai durar ali uns 25%, 25% de tempo a mais, tá? 6 por meia dúzia. Eu sei que em tese duraria muito mais, mas não dura um pouquinho a mais. Então,
durou bastante essa aqui, é a lâmpada original que veio com o aparelho, né? Então estamos falando aí de 9.000 horas. Até hoje, o máximo que eu vi foi um Bank com um contador de 6.000 horas e 700. 9.000 horas assim eu nunca vi. Para tudo a primeira vez, né? Então, na verdade, no futuro próximo aí, provavelmente você vai ter que trocar, porque aqui, nesses 14 anos que eu trabalho, foi um recorde, tá? 9.370 horas foi um recorde. E vamos que vamos, tá? Tirar o menu aqui. E vou deixar ligado aqui mais um tempo, uns 40 minutos, uma hora, mas já ficou um bom tempo ligado também com ele aberto. Antes de eu começar a mexer também no bloco watch, que eu deixei um tempo ligado também, então tá tranquilo mesmo. Tá funcionando perfeitamente. Estamos aí. Obrigado, viu? Mandar para você e já tá liberado para retirada. Vou te mandar o termo de garantia aí.